falando de São João Batista, o caso desta ouvinte que participou de um programa na Rádio Clube abre essa discussão da questão do racismo. Podemos dizer que isto é um caso isolado em São João Batista, ou a cidade de São João Batista se coloca também no caso nós somos racistas? Como é que o senhor vê isso? Ou é um caso isolado? Eu não posso ser leviano de dizer que é generalizado. Certo. Mas eu seguramente vou dizer que muitos casos acontecem e, lamentavelmente, às vezes as pessoas não se dão conta de que estão sendo discriminadas, muitas vezes deixam passar batido, porque nós enfrentamos dificuldades, inclusive para que esses processos caminhem até uma delegacia, e não é fácil, porque nós não temos uma delegacia, assim como existem as delegacias da mulher, em que ela está toda voltada para trabalhar e atender a mulher vitimizada. As delegacias de crimes raciais são especialmente encaminhadas para isso. E por vezes, e eu posso dizer isso porque eu já acompanhei alguns casos, eu tenho formação na área do direito, de chegar em delegacia e você falar, olha, não, mas deixa isso para lá, isso não tem a ver com racismo, isso aí é coisa à toa. Então, o ato que essa senhora fez, praticou, talvez não seja, quero crer eu, um ato de racismo propriamente dito. Mas, em razão daquilo que nós estamos dizendo, de que o racismo está introjetado no nosso inconsciente, as pessoas reproduzem isso. E é nesse sentido que eu vou falar diretamente para essa senhora, que ela precisa se educar. Ela precisa se educar. Nós temos leis no Brasil que penalizam, né, e a Lei 7.716 de 2009, de 89, desculpa, a Lei CAO, lá no seu artigo 20, penaliza e aplica a penalidade para respondendo a um processo, correndo o risco de ser preso. E eu não quero que talvez isso aconteça com ela, mas a gente vai impor algumas coisas, né? Eu vou pedir que ela, se possível, se coloque e se retrate. Eu acho que uma retratação formal dela vai atenuar a situação, no sentido de que, vamos analisar, e de que a pessoa, até por conta do que a filha dela, né, ela está dizendo, né, contra a filha dela, que se coloca como uma pessoa que entende a necessidade de convivência dos povos e das respectivas etnias. Então eu quero crer que o correto é que ela venha a público dizer que errou, que foi uma atitude lamentável e que essa atitude não mais será reproduzida por ela, entendendo a necessidade de respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque se a gente não tiver notícia disso num prazo curto, nós vamos sim tomar uma providência judicial, fazendo com que chegue ao judiciário para que o judiciário decida. Eu não acho eu não acho bacana todas as vezes que eu tenho que tomar uma medida judicial. Mas eu também não me incomodo de tomá-las, porque é a forma de fazer com que as pessoas compreendam que o racismo é crime e que a discriminação, seja ela qual for, a homofobia, a xenofobia, o machismo, o sexismo, precisa ser extirpado. Nós precisamos entender o respeito à pessoa. E conviver numa sociedade fraterna não vai ser possível se essas ações não forem desencadeadas cada vez mais, com mais força da nossa parte, no sentido de combater isso. Ou seja, a forma de combater é se posicionar como vocês estão se posicionando e não ficar calado e fazer de conta que nada aconteceu. Esse é o caminho. Exato, esse é o primeiro passo. E é nesse sentido que nós vamos conversar com o presidente, com o prefeito municipal, pedindo que se crie o Conselho Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial, que se pense na necessidade de se criar a Coordenadoria de Política de Promoção da Igualdade Racial, que é um órgão de governo que vai transversalizar as ações, porque o Conselho ele tem uma atuação a partir da Constituição de 88, que é de auxiliar a administração municipal, mas também de fiscalizar, uma vez que ele é composto por pessoas da sociedade civil e pessoas indicadas pelo governo. E a coordenadoria tem um outro mote, que é de transversalizar políticas de promoção da igualdade racial. E hoje, como é sensível a todo prefeito, a todo administrador, a questão financeira é importante. E nós temos hoje recursos no Ministério da Educação, Ministério da Saúde, com a própria CEPI, com a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, que atendendo ao que foi criado, chamado SINAPIR, Sistema Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, que vem na mesma linha do que foi o SUS,
a partir do momento em que os respectivos gestores municipais atendam aos requisitos mínimos de exigência para a formalização dessas ações, eles têm a possibilidade de buscar recursos para a educação, para discutir saúde. Nós temos sérios problemas e esses problemas precisam ser tirados definitivamente do ostracismo e colocado na pauta para ação. A questão da mulher na saúde, da mulher negra na saúde, a incidência da anemia falciforme, que incide em grande quantidade na população negra. É óbvio que nós sabemos que o nosso sistema como um todo precisa ser melhorado, que nós precisamos falar de saúde com dignidade para todo mundo, com educação com dignidade para todo mundo, mas é um absurdo quando a gente tem informações, por exemplo, de que mulheres morrem no período da gestação, mulheres negras morrem no período da gestação por uma ausência de um acompanhamento de pré-natal. Então nós vamos discutir isso, e isso é racismo. Não há outra possibilidade de se entender que não o racismo, que não a necessidade de entender que, em função da cor da pele da pessoa, ela merece ser relegada a segundo plano, sem atendimento. Isso nós não admitimos e contra isso a gente tem debatido o tempo todo com o Ministério Público, com a magistratura. Estivemos com o desembargador Dr. José Vitor Seben, tivemos com o juiz corregedor de Santa Catarina, Dr. Nakashima, no sentido de que essas ações possam ser discutidas de uma forma geral, não só para dentro das administrações, porque esses problemas chegam ao judiciário, haja vista a aprovação via ação constitucional da política de cotas, que a gente estava falando agora, e eu acho que foi um marco. Por unanimidade, o judiciário brasileiro, que nós estamos falando da mais alta corte do país, vem dizer, e quem tiver curiosidade de pegar a fala de alguns ministros, como do ministro Lewandowski, vem dizer que não dá mais para admitir que uma sociedade continue discriminando a sua parcela significativa dessa sociedade. Nós somos 50,3% da população. E é necessário e é fundamental que se respeite, que se reconheça, porque nós temos, a partir da Lei 10.639, nós falamos agora há pouco, de uma colega que tem sido de imensa colaboração para nós, professora Cida, doutora, e que conseguiu passar pela universidade e está retornando isso para nós. Nós temos, a partir da Lei 10.639, ou prioritariamente, ou principalmente a partir dela, uma infinidade de pensadores que se mostram totalmente capazes. Não há contrariedade em que o branco discuta a discussão racial. Nenhuma. O que nós não admitimos é que nós, negros, não possamos mais fazer essa discussão num outro patamar, numa outra condição. Agora, presidente, em relação a essas cotas, não seria uma forma até de discriminar? Por exemplo, vamos que o governo abra cotas para evangélicos, tantos por cento para evangélicos, ou tantos por cento para católicos, tantos por cento de cotas universitárias para negros ou brancos. Será que isso não é uma forma de discriminar quem não é preto, ou quem não é católico, ou quem não é crente? Ou o senhor acredita que esse é o caminho dessas cotas para viabilizar a entrada do negro, ou do católico, ou do crente nas universidades? Como é que o senhor vê isso? Não é uma forma de discriminação essas cotas? Ou não? Aí nós precisamos fazer a correta separação para entendimento. Eu dizer que a professora Cida é fruto de São João Batista, fugiu. A nossa Constituição Cidadã, de 1988, fala que o Brasil é um Estado laico. Sim. Então não haveria possibilidade de se pensar em uma discussão, muito embora a gente questione algumas coisas que aconteçam, com relação à questão da religiosidade, da fé de cada um. Quando a gente fala das cotas, porque na verdade não são cotas, são políticas de promoção da igualdade racial. Nessas políticas de promoção da igualdade racial inserido cotas. Nós precisamos entender que em 1930 aproximadamente, os filhos de fazendeiros tinham cotas para estudar nas melhores escolas, nas grandes universidades, para aprender zootecnia e etc., e poder voltar com isso
para o seu local de origem. Nós precisamos entender que o Estado brasileiro subsidiou a vinda de europeus imigrantes para o Brasil. Italianos, alemães, portugueses. Nós precisamos entender que quando nós falamos de discriminação, a gente consegue identificar qual é a maioria que sofre essa discriminação na ponta por conta de algumas coisas que eu disse aqui. Então, discutir, e ainda que para alguns isso seja uma política desnecessária ou que não se deva ser encaminhada, porque ela é discriminatória, nós podemos trabalhar com a ideia da discriminação positiva. Porque o que o Brasil fez até agora, o que o Estado brasileiro fez até agora foi a discriminação negativa, ou desconstrutiva. Então nós precisamos reverter esse quadro. Tem uma professora, tem uma companheira nossa, que é procuradora do município de Tubarão, professora Patrícia Uliano, que escreveu um tratado, quase que um tratado, né, sintetizado, mas um tratado sobre a questão das ações afirmativas e das cotas. E ela é branca, absorvida com o tema, foi discutir por que falam em discriminação positiva. E ela chamou de atos de igualar, o que eu acho perfeito. Que são atos de igualar. Ela dá alguns exemplos no livro dela, extremamente relevantes de se entender a necessidade de se fazer com que essas ações sejam para equilibrar essa relação. Essa relação é desequilibrada. E não dá para a gente entender que uma sociedade que quer avançar, ela vai continuar admitindo que essa desigualdade ocorra. E a gente pode ver, por exemplo, o que foi o pós-abolição. Né? Por que os morros brasileiros são dominados eminentemente por negros? A gente sabe que tem brancos pobres e não se nega isso. Mas aí, comparativamente, quando você coloca esses dois isolados, negro ou branco, que está descendo desse morro no asfalto, digamos assim, ou no grande shopping, e deixa os dois separados, a gente vai ver quem é que é melhor seguido dentro desse espaço. Então, quando a gente sai do espaço da periferia, ou das comunidades, como a gente chama, a gente vai entender como é que o racismo opera. Porque o jovem branco dessa comunidade vai chegar no shopping e talvez possa ser visto. Talvez possa. O jovem negro saído dessa mesma comunidade será visto. E digo isso porque isso acontece todos os dias. Nós passamos por isso, dessa perseguição de estar andando e o incômodo de você estar sendo olhado. Dias atrás eu recebi um relato de uma pessoa, ela chegou a questionar os seguranças porque, tá, mas vocês estão me seguindo por quê? Eu não furtei, e ainda que eu tivesse com alguma coisa aqui, ninguém poderia me fazer nada. A partir do momento que eu saio do caixa sem o pagamento de algo que esteja comigo, eu posso pensar em falar em crime. Antes disso, não. Por que isso? Porque a discriminação racial é uma marca significativa na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de política de promoção afirmativa e discute cotas, é exatamente no sentido de reconstruir o que a nossa história não contou. A história contou sob a ótica do dominador, entre aspas. O dominado não teve a possibilidade. E hoje, esse movimento, com essa massa de pessoas que dele participam, busca exatamente isso. Desconstruir essa história racista que o Brasil construiu e mostrar que nós temos as mesmas condições de viver nos mesmos espaços, mas que é fundamental que esse Estado, né, dê dignidade para que essas pessoas possam fazer com que essas ações se desenvolvam. Não é justo eu admitir que a grande massa da juventude que morre no país é negra. Menos justo ainda é entender e admitir que essa massa negra que morre, via de regra, está lá como autos de resistência, e a gente tem discutido isso, inclusive no Congresso, que são invariavelmente mortas num processo de execução. E ninguém está dizendo aqui, fazendo apologia à defesa do crime. Muito pelo contrário, eu acho que a pessoa que errou deve pagar o seu erro. Agora, não é justo que se morra mais
por conta da cor da pele. E é isso que tem acontecido. E o Instituto Sangalli tem um estudo maravilhoso nesse sentido. E as estatísticas mostram que a grande maioria da população jovem negra está fora do mercado de trabalho e está na mira de tiro da polícia. É uma realidade, e é óbvio que não é toda a polícia. Eu não vou comprometer aqui e dizer que toda a polícia age dessa forma, mas tem uma parcela significativa da nossa polícia, que é o Estado na nossa segurança, e que não nos dá essa segurança. Presidente, quero agradecer a sua presença no nosso noticiário. Então, só para a gente concluir esse assunto, vocês estarão também conversando com a senhora Marilda Teixeira Pereira, ela que participou de um programa aqui na rádio, para conversar com ela, para que ela possa se retratar, então, sobre o pronunciamento dela aqui na Rádio Clube. Isso. O que a gente objetiva é que ela, né, e aí a gente pede que a rádio seja parceira, continue sendo parceira, porque eu entendo que nós já somos parceiros. É fundamental essa parceria com o rádio, né? O rádio tem uma entrada, um alcance fundamental. De que ela venha pedir desculpas, admitir que errou, que foi, no momento, fez uma fala racista, porque isso pode sim atenuar a situação dela. Caso contrário, nós tomaremos as providências cabíveis e necessárias para que ela seja o exemplo, se tiver que ser. E sim, vamos conversar com o prefeito, né, buscando que a gente possa abrir um diálogo para discutir essas políticas de promoção da igualdade racial, e aí discutindo a identidade dos povos, né, e o respeito a essas etnias, mas sabendo que Santa Catarina, por conta da sua formação europeia, tem ainda uma dificuldade para tratar com negros e negras nesse espaço em que nós vivemos, e isso já não se admite mais. Nós não podemos mais admitir que essas ações aconteçam, né, sem que tenha uma ação efetiva da nossa parte. Então, em nome do Conselho Estadual, em nome da sociedade, né, que tem se colocado no sentido de devemos ser parceiros, podemos ser irmãos, não há nada que deva ser feito no sentido contrário, agradecemos o espaço, reafirmando que essa parceria com vocês da comunicação é fundamental. Nós precisamos ter vocês até como propagador das ideias que minimizem a discriminação, todo tipo de discriminação, contra a mulher, a homofobia, o sexismo, o machismo, porque senão nós não vamos evoluir. Não há possibilidade de se evoluir onde não se permite entender, reconhecer, respeitar a identidade de cada um de nós, né, que vivemos nesse espaço.